A paz, senhor, irmãos, que bom nós estarmos juntos mais uma vez. Eu sou o pastor Emerson e é sempre bom ter você aqui conosco no nosso canal, na nossa Escola Bíblica Dominical Online, onde juntos nós vamos estudando a palavra do Senhor e vamos nos aprofundando nas lições da Escola Bíblica Dominical da CPAD. E nesse quarto trimestre de 2021, nós estamos falando sobre a vida de Paulo, né? E nós vamos entrar num tema que é muito delicado, pelo menos para mim é muito delicado. Por quê? Porque é uma responsabilidade que a igreja tem deixado de lado, que é a questão do discipulado. E a lição de número 8, ela traz o seguinte título: Paulo, o discipulador de vidas. Paulo, o discipulador de vidas. O nosso textuário vai dizer assim: e Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça de Deus e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Atos capítulo 15, versículos 40 e 41. E a verdade prática: o discipulado cristão forma discípulos de Cristo, para que imitem de forma que Deus seja glorificado na sociedade. Ok, por que eu digo que é um tema delicado? Porque a grande maioria dos pastores, eles têm relegado a nada a questão do discipulado. São poucas as igrejas, e eu posso falar apenas de uma, que efetivamente trabalha com o discipulado no Brasil, que é a igreja de Joinville, em Santa Catarina, que tem um trabalho de discipulado que é um negócio maravilhoso, né? É um negócio espetacular e tem trazido crescimento, e não somente crescimento, as pessoas estão se mantendo na igreja, que esta é a ideia do discipulado, é formar discípulos de Cristo capazes a permanecer em Cristo, mesmo quando tudo vira de ponta cabeça. Então, a lição de hoje, nós vamos tratar exatamente sobre isso. Esse trabalho de Paulo. Olha o que nós lemos no textual. Paulo estava confirmando na fé, ou seja, ele estava passando, né, nessa segunda viagem missionária, e ele estava vendo como estava a situação dos irmãos, como que os irmãos estavam vivendo, né, esta fé em Cristo. Então é muito importante nós olharmos e compreendermos que o discipulado não é somente para novos convertidos, mas é para todos aqueles que necessitam de uma nova vida e uma vida profunda em Cristo Jesus. E aproveitando, deixa eu fazer um pedido para você. Deixa aqui o seu like. Quando você dá o seu like, você está assinando a sua ficha de inscrição. Você está dizendo estou presente. E vai ali nos comentários e coloca lá, hashtag estou presente, hashtag Joguinho da Velha, estou presente, tudo junto, tudo minúsculo e junto, para nós sabermos que você está aí, nós conversamos. Tem ali embaixo meu número no WhatsApp também, vai lá, tem dúvida, manda mensagem, nós conversamos, ok? E outra coisa, também se inscreva no nosso canal. Todas as vezes que você deixa o seu like, que você comenta alguma coisa, que você se inscreve, você nos ajuda. E não deixa para o final, porque se você for como eu, quando chega no final, você quer assistir um outro vídeo e você se esquece. Tá bom? Deus te abençoe. Mas vamos lá. O primeiro tópico diz assim: Paulo e o discipulado bíblico. Vamos partir do princípio. O que é discipulado? Discipulado é você formar discípulos, básico. Mas o que são discípulos? Na Bíblia, nós temos duas palavras para expressar isso, né? Claramente. Talmidim, no hebraico, e matetes, no grego, certo? As duas têm a mesma ideia de ser ensinado, preparado, certo? De estar consolidado. E é exatamente isso a ideia do discipulado. É você pegar alguém e colocar perto de você e você ir ensinando esta pessoa, dar crescimento, fortalecimento, levando esta pessoa a ter uma nova vida em Cristo, certo? Ela se desenvolver em Cristo. Então,
Então esta é a ideia do discipulado. E por que o discipulado é tão importante? Porque o discipulado tem a ideia de formar pessoas semelhantes a Cristo, certo? Imitadores de Cristo, pessoas que vão andar na mesma passada. É até interessante que não é a tradução, mas a ideia de talmidim, né, discípulo no hebraico, é aquele que recebe a poeira do pé do mestre. Como assim? O mestre está na frente e o discípulo está andando tão perto dele, está andando tão junto dele, que a poeira que se levanta do pé do seu mestre recai sobre ele, tá? Então, esta é a ideia do discipulado, é você ter alguém perto que você esteja ensinando, orientando, e esta pessoa vá aprendendo. Para quê? Para continuar juntamente com você aquilo que você iniciou a fazer, certo? Isso em todas as áreas da nossa vida. Em todas as áreas que nós possamos imaginar, nós precisamos fazer discípulos. E a nossa lição é falar sobre o discipulado bíblico. A ordem de fazer discípulos está lá em Mateus capítulo 28. E de pregar o evangelho, fazei discípulos de todas as nações. Então, a ideia do evangelho é que não é só pregar, e é isso que nós fazemos, principalmente nós pastores. Nós pregamos muito, nós ganhamos pessoas para Cristo, nós levamos o evangelho do reino, mas nós temos a dificuldade porque nós não discipulamos. Nós não discipulamos. Aí, comenta aí embaixo se na sua igreja tem classe de discipulado ou existe uma preparação de discipulado. Comenta aqui embaixo, coloque no comentário aqui. Minha igreja tem, funciona, não funciona. Aqui na igreja onde eu cuido, nós fazemos a classe de discipulado, certo? De tempo em tempo igual. Por exemplo, nessa época, eu parei a classe de jovens e boa parte da classe dos adultos. E eles estão todos no discipulado, certo? Eles estão todos ali na classe de discipulado. Eu estou apenas da minha classe tem, acho que 15 ou 18, certo? Eu estou com 5, 6 alunos só, o resto está tudo discipulado, né? Conversei com eles, expliquei, e a maioria quis ir. Então nós estamos trabalhando essa questão para quê? Para a edificação de vidas, certo? Por quê? Porque o discipulado, ele vai nos ensinar as questões básicas da fé, que são as mesmas questões que nós estudamos em teologia, são as mesmas questões que nós vamos repassar a vida inteira. Por quê? Porque o discipulado não é somente para novos convertidos, mas o discipulado é para a formação de homens e mulheres semelhantes a Cristo. Então, o discipulado bíblico é exatamente isso. Você, pregou, é necessário pregar, é necessário levar o evangelho, mas levar o evangelho juntamente com o discipulado. Esta forma de manter as pessoas em Cristo. Segundo tópico, Paulo, o discipulador. Irmãos, quem é o discipulador? Normalmente é o pastor da igreja, tá? Aqui eu não dou discipulado na classe, certo? Tem uma irmã, né? Às vezes é minha esposa, tá? Mas a revista de discipulado fui eu que confeccionei, certo? Eu preparei um material, certo? Preparei um material específico para discipulado, ok? Se você desejar esse material, deixa aqui o teu contato ou entra no WhatsApp, melhor, entra no meu WhatsApp aqui, certo? E pede o meu material. Eu tenho um material, eu mando em PDF para você sem problema, tá? E esse material tem como ideia exatamente isso, ser um material bem simples e didático para os novos convertidos em Cristo Jesus. Então, o pastor é o discipulador, tá? E ele não discipula somente nas classes, ele vai discipular nos cultos, ele vai discipular na vida, porque a ideia do discipulado é isso, que a pessoa esteja andando
e aquele que está sendo discipulado esteja junto, atrás dele, que ele esteja se desenvolvendo, tá? Então é isso que nós precisamos compreender. E o método de discipulado de Paulo começava sempre com a pregação do evangelho. Não existe discipulado sem um trabalho de pregação do evangelho, de desenvolvimento de pessoas através da pregação de Cristo. Nós ganhamos as pessoas através da pregação do evangelho, mas para nós podermos manter essas pessoas na igreja, nós precisamos de um trabalho contínuo de ensino, um trabalho contínuo de desenvolvimento da fé cristã. Então nós precisamos fazer o quê, irmãos? Trazer para as nossas igrejas, certo? Não a ideia de uma classe de discipulado, mas discipular nos cultos de ensino, discipular até mesmo nos cultos de avivamento da igreja. Como assim, irmão Ernesto? Discipular no culto de avivamento? Simples. Faz aí, você como pastor, você como líder do seu departamento, faz um projeto. Esse mês nós vamos falar sobre Jesus. No próximo mês, sobre Deus. No próximo mês, e você vai dando temas, e você vai trabalhando isto na sua igreja. E o que você vai fazendo? Você vai discipulando, vai trazendo as coisas básicas do evangelho sem falar nada. Porque se você falar, eu conheço gente assim, vou levar você para o discipulado. Ele já pula na cerca. Mas eu já sou crente, eu já sou pastor, já sou... Irmãos, todos nós precisamos passar pelo discipulado. E o discipulado de Paulo era exatamente isso. Anda comigo, aprende comigo, vou te levar mais longe, vou te ensinar grandes coisas, vou te levar a se desenvolver através de um ensino sistemático da palavra de Deus. No nosso segundo tópico, nós vamos falar sobre o discipulado e a missão integral de pregar e ensinar. Eu já pontuei isso. Como que Paulo começava todo o seu trabalho de discipulado? Através da pregação. Por que através da pregação? A pregação, irmãos, é uma ferramenta que Deus nos deixou para nós movermos os corações dos homens, das pessoas, para quê? Para que eles deem atenção a Cristo. Nesta pregação, o que nós vamos ter? Nós vamos ter uma eloquência, nós vamos ter sinais, maravilhas, que são a confirmação da palavra. Nós vamos ter decisões por Cristo, nós vamos ter o quê? Um movimento especial. Irmãos, não é pecado ter movimento na igreja. A igreja precisa caminhar sobre esses pilares: evangelismo, pregação, ensino, discipulado. É necessário isto. Por quê? Porque assim nós vamos trazer a nossa igreja, nós vamos trazer um crescimento saudável. Então, quando Paulo fala de pregar o evangelho, ele está falando desta pregação que é exatamente levar o conhecimento de Cristo. Nós vamos falar o quê? Do Cristo morto, do Cristo ressurreto, das benécias de Cristo a nós, da obra salvífica, do poder de Jesus para nos restaurar. Isso é a pregação, Tem uma ênfase, uma cadência, e aquilo vai enchendo os corações das pessoas, e o Espírito Santo vai aproveitando as nossas palavras inspiradas por Ele, e Ele mesmo vai movendo o coração dessas pessoas. Para quê? Para que elas tomem uma decisão, porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Não mais do que isso. Eu não posso fazer nada, mas o Espírito Santo faz. E quando ele converte esta pessoa tem o desejo, a ânsia de conhecer aquele que o salvou, tá? Então isso é muito bonito, esse despertar para o evangelho, sabe? Uma verdadeira conversão, irmãos, traz para a pessoa o desejo de estar na igreja, o desejo de ler a Bíblia, o desejo de se santificar, o desejo de conhecer o seu Salvador, certo?
Isto acontece quando a pessoa se converte verdadeiramente. Isso são marcas de uma verdadeira conversão, esta mudança de ideias e de propósitos. Mas na sequência, é necessário que essa pessoa seja ensinada. Lembra da grande comissão: pregar, ensinar, salvar e fazer discípulo. Tá? Porque se nós não tivermos um programa de ensino na igreja, os novos convertidos irão se perder na curva. Os novos convertidos irão se perder. Por quê, irmãos? Porque eles estão entrando numa nova vida e estão entrando em uma nova experiência. E nós precisamos o quê? Conduzi-los. Nós precisamos orientá-los. E quando começa e quando termina o discipulado? Eu entendo que o discipulado começa exatamente no momento que a pessoa aceita Cristo. Ele começa esta nova vida. E quando ele termina? Ele termina para mim, certo? Não é no batismo. Ah, vai no batismo, terminou. Não, tem muita gente que ainda está meio viva quando vai batizar, né? Mas para mim, o discipulado termina quando esse discípulo já está gerando novos discípulos. Tá? Então é muito importante nós olharmos para isso, nós prestarmos atenção, né, nesta ideia de formar novos crentes e crentes aptos a ganhar outros para o reino de Deus. Pessoas dispostas a levar o evangelho mais longe também. Então, o ensino vai fazer o que? Vai criar outros à semelhança de Cristo e vai nos fazendo, certo? Cada dia mais, né? Vai dando crescimento às nossas igrejas, desenvolvimento ao reino de Deus. Então é muito importante nós termos isto em mente. E a pregação e o ensino são as bases. Nós não conseguimos fazer nada no evangelho sem pregação e ensino. Não tem como desassociar isto. Ah, fulano é um excelente pregador, mas é um péssimo ensinador. Irmãos, nós precisamos repensar esse tema, né? Lógico, cada um tem sua afinidade. Um gosta mais de pregar, outro gosta mais de ensinar. Mas todos nós somos chamados para pregar e ensinar. Para pregar e ensinar. Certo? Às vezes você não tem eloquência, eloquência, e fala e pula e grita, mas o que acontece? Você precisa pregar uma mensagem salvífica, mas você também precisa ensinar do Cristo que salva. A mensagem salvífica fala daquilo que Cristo fez por nós eternamente. Ok, nos salvou, nos perdoou. E a mensagem e ensinar sobre o Cristo que nos salvou, toda a obra dele. Por que ele fez isso? Então nós precisamos levar o ensino muito próximo de nós. Nós não podemos abandonar o ensino na igreja. Nós não podemos abandonar a pregação na igreja, porque só assim o evangelho vai se desenvolver. E o nosso terceiro tópico diz assim: o discipulado com pessoas de outras culturas. Tá, veja bem, a ideia do evangelho, certo? A ideia de Cristo é que nós preguemos a todas as nações, fazendo discípulos de todas as nações. Tá. Então você vai lá e você prega. Você prega para uma tribo indígena e essa tribo indígena se converte. Qual é a ideia do evangelho? É tirar o pecado deles ou mudar a cultura deles. Qual é a ideia do evangelho? Não é mudar a cultura. Irmãos, o evangelho não tem problema com cultura. O evangelho, ele é acultural. Qual é a ideia do evangelho? A ideia do evangelho é tirar o pecado, certo? Vamos falar nós estamos numa tribo indígena e eles têm lá seus hábitos, coisas que são centenárias, milenares. Tá? O que nós vamos fazer quando nós vamos pregar o evangelho? Isso em qualquer cultura. Eu estou falando da indígena, mas pode ser até de uma cultura local, aqui do Brasil, da região que você está. O que você vai fazer? Quando você for discipular, você vai falar sobre o pecado.
certo? Não sobre as coisas, não, porque aqui eles gostam de andar com a parte, das mulheres andam com a parte de cima desnuda, certo? É pecado para você, certo? Aos teus olhos, nos olhos deles não. Então, o discipulado vai, lógico que as coisas começam a mudar quando eles começam a ter convivência com outras pessoas, a questão da imitação. Mas para eles isto é algo normal, certo? É algo normal. Por quê, irmãos? Porque eles não veem pecado nisso. Em ver uma mulher com a parte de cima desnuda, eles não veem pecado, nós vemos, tá? Então, o que acontece? Você precisa pregar a Cristo. E Cristo vai esclarecendo a eles as mudanças, as coisas que precisam ser transformadas. Então a pregação é o quê? É levar a mensagem do Evangelho, fato. Trazê-los à salvação, fato. Trazê-los ao conhecimento deste Deus, esse é o fato. E o que nós vamos fazer na sequência? Nós vamos levar o Evangelho de uma forma que eles vão poder viver este Evangelho. Não tem como você pregar o Evangelho aqui no Brasil e lá, vamos dizer aonde? Lá na África. E querer que as pessoas vivam do mesmo jeito. As questões culturais são diferentes, as questões sociais são diferentes, as questões humanitárias são diferentes. O Evangelho é o mesmo, o Evangelho não muda. Mas o Evangelho ele vai fazer o quê? Ele vai se acomodar na forma daquelas pessoas viverem, tá? Você já viu como que se cultua a Deus nos países africanos? Esse tempo recebi um vídeo do pastor Damas de Moçambique. Irmãos, eles cantam dançando, eles cultuam dançando, certo? Dança de roda, e isso faz parte de quem eles são. Como que eu vou tirar isso deles? Se é a alegria deles, tá? É a alegria deles, faz parte do culto deles. Aqui no Brasil, certo? Aqui no Brasil, na maioria das nossas igrejas, se nós fizermos isso, escandaliza. Irmãos, quando a gente dá uma corridinha, dá uns pulos no meio da igreja, o pessoal já escandaliza. Então a ideia do Evangelho é isso, certo? É transformar vidas, ganhar vidas, mudar vidas. Para quê? Para que o reino de Deus seja glorificado. E aonde entra o discipulado? O discipulado faz com que as pessoas vivam de uma vida mais firme, forte e feliz em Cristo, vendo e vivendo esta grande diferença que Cristo Jesus trouxe para nós na cruz do Calvário. Tá bom? Deus te abençoe, em nome de Jesus.